Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento vocês aqui reunidos com a paz do Senhor Jesus. Os amados amigos ouvintes, que a mesma paz de Cristo alcance vocês, sua família, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Quero fazer a leitura de 2 textos de forma bem rápida. O primeiro texto é Salmo 19, versículo 1, já vou lendo para a gente ver a diz assim como a palavra de Deus, o primeiro texto. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O segundo texto que eu quero fazer menção é de Romanos, capítulo 1, versículo número 16, eu já vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, somente até aqui. Esses versículos que li agora há pouco são bem conhecidos, especialmente porque têm familiaridade com as Escrituras, mas pessoas que não têm tanta familiaridade assim com a Bíblia também costumam conhecer ou um ou outro texto que acabei de mencionar. Por que eu fiz a escolha desses 2 textos? Porque eu quero, nesse momento, de forma muito rápida, falar, primeiramente, que Deus ele se revela ao homem. Deus ele se comunica com o ser humano. Deus, embora ele esteja inacessível fisicamente a nós, porque Deus é Espírito, ele não está fisicamente entre nós, mas a todo momento ele se comunica conosco, ele fala conosco, pois ele criou o ser humano não para ter longe de sua presença. Deus ele criou o ser humano para ter um relacionamento com ele, para ter uma aproximação com ele. E é justamente por essa razão que a todo momento Deus ele procura se comunicar conosco. Deus ele utiliza 2 formas de se comunicar com o ser humano. A primeira forma que Deus utiliza para se comunicar conosco é através da revelação natural. E aí você me pergunta nesse momento, mas irmão, o que é a revelação natural? É através da natureza, é através das coisas criadas, é através daquilo que nós conhecemos. Os céus, a terra, os animais, a vegetação. Nós sabemos pelas Escrituras que tudo isso é obra das mãos de Deus, é obra da criação de Deus. O universo, tudo isso que eu citei mais, é fruto da mão criadora de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Mas, irmão Francisco, eu ainda não entendi como é que Deus ele se comunica comigo através da sua criação. Isso é muito lógico. Quando a gente analisa a natureza, observa os céus, analisa a complexidade de tudo isso, de imediato a gente entende que por trás de tudo isso existe um Criador. É como se a gente pegasse um relógio de pulso. Quando a gente abre esse relógio, a gente desmonta ele, a gente vê que ele é um tanto complexo. Existem muitos mecanismos naquele relógio, muitas peças que fazem com que ele funcione. E de imediato a gente deduz que por trás daquele instrumento existe uma mente criadora por trás daquele objeto. Então, da mesma forma é o universo, da mesma forma é a terra, da mesma forma é a natureza. Quando a gente analisa a natureza, analisa os céus, analisa toda a criação, a gente consegue compreender no final de contas que por trás de toda essa beleza natural existe um Criador. Existe alguém poderoso o suficiente para não somente ter criado tudo isso, mas para também sustentar toda essa criação, toda essa maravilha. Então, essa é a primeira forma que Deus utiliza para se comunicar conosco, é através de sua criação. É justamente por essa razão que o salmista disse aqui, no primeiro texto que eu li, que os céus, ele manifesta a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, todos os céus,
a terra, o mar, a vegetação, os astros que estão presentes no universo, tudo isso está evidenciando que por trás de tudo isso existe um Criador, existe um Deus que é poderoso, existe alguém que é supremo, existe alguém que é eterno, existe alguém que é poderoso, o suficiente para sustentar e trazer vida a todas essas coisas. Então Deus ele se comunica conosco através da revelação natural. Mas só que essa não é a única forma que Deus utiliza para se comunicar conosco. Existe também a revelação especial. E essa é a mais importante. A revelação especial é através da forma sobrenatural que Deus utiliza para se comunicar conosco. Deus, por exemplo, ele se comunica conosco através da sua palavra, através das escrituras, através da Bíblia Sagrada. E essa é a principal forma que Deus utiliza para se comunicar conosco. Porque é justamente através